Alô, olá, namastê, e fala galerinha do YouTube, cês tão bom? Sejam bem-vindos ao nosso programa de Design System Interview. Hoje teremos uma apresentação com perguntas e respostas sobre o sistema Periodic TI para a disciplina de Arquitetura de Software, onde nossos queridos alunos Amanda, John e João falarão um pouquinho mais sobre o sistema em que trabalharam esse semestre. Então já pega sua pipoca e deixa seu like que ajuda muito a nossa comunidade a crescer. Tamo junto e bora pro vídeo. Vamos conhecer melhor nossos entrevistados. Temos Amanda, que foi responsável pela arquitetura do front-end e os componentes das interfaces do usuário. Depois temos João, que focou no desenho das classes, dos objetos e principalmente dos seus relacionamentos com o objetivo de definir interfaces e escolher os designs patterns a serem utilizados. E por fim, mas não menos importante, John foi responsável pela arquitetura do back-end, o desenho do banco de dados, a replicação dos dados, fluxos, enfim. Lembrando que todos contribuíram em conjunto para elaborar este trabalho e veremos o resultado ao longo deste vídeo, pessoal. Ao longo desta entrevista serão mostrados os requisitos básicos do sistema, envolvendo 4 temáticas básicas: back-end, APIs, orientação de objeto e front-end. E com isso serão mostrados os diagramas de banco de dados e diagrama de classes, bem como a listagem de aplicações e telas previstas do sistema. Então vamos às perguntas. Primeiramente, expliquem um pouco mais sobre o que se trata a aplicação desenvolvida. Contem para nós, qual é o seu aplicativo? Então, agora contando um pouquinho sobre o Periodic TI. Ele é um sistema de tabela periódica online, com o intuito de ser utilizada como uma ferramenta digital e interativa, que permite aos usuários explorar e aprender sobre os elementos químicos e suas propriedades. A Periodic TI oferece uma variedade de funcionalidades e informações que facilitam o estudo e a compreensão da química, que entre os benefícios estão justamente para aqueles usuários que querem maiores informações sobre a tabela periódica, mas de forma mais interativa, de fácil busca, enfim, tem diversas funcionalidades que vamos explicar a seguir. Entre a listagem de aplicações é possível citar que ela é uma tabela periódica interativa. Ela possui essa visualização na tela principal com detalhes dos elementos ao clicar neles. Através de pop-ups e projeções 3D, ela aparece essas informações mais detalhadas de forma visual sobre os elementos. Possui também uma barra de pesquisa com filtros para encontrar elementos por diversos critérios, referências bibliográficas em cada uma das páginas dos elementos, design intuitivo e responsivo, ou seja, uma interface fluida, interativa com o usuário e compatível com diversos dispositivos, e por fim, é claro, dados atualizados. E o sistema de vocês atende uma demanda específica? Qual é o público-alvo do seu aplicativo? Um estudo de 2020 revelou que 56% dos alunos do ensino médio consideram a química um assunto complicado e desinteressante. O nosso aplicativo atende a essa demanda, transformando o aprendizado da química em algo mais envolvente e acessível. O nosso público-alvo inclui estudantes do ensino médio, ou seja, alunos que enfrentam dificuldades em aprender química, professores e educadores que buscam recursos inovadores para tornar as aulas de química mais atraentes, pais e responsáveis que desejam apoiar o aprendizado de seus filhos, e estudantes universitários e pesquisadores que precisam de uma referência rápida e visual. O uso da tecnologia na educação tem mostrado benefícios significativos. Estudos indicam que ferramentas educacionais digitais podem aumentar o engajamento e a retenção de informações dos alunos em até 30%. Há em seu back-end algum design pattern? Se sim, quais? Sim, em nosso back-end estamos utilizando os seguintes padrões de projeto. O padrão Factory é utilizado no back-end para criar objetos de elementos químicos de maneira flexível e desacoplada. Ele permite a criação de objetos de forma flexível e centralizada, fazendo que seja útil quando se lida com diferentes tipos de elementos químicos, por exemplo, metais, não metais, gases nobres, que têm requisitos específicos durante sua criação. O padrão Singleton
é utilizado na classe tabela periódica para garantir que haja apenas uma instância da tabela periódica em toda a aplicação, permitindo acesso global aos dados dos elementos químicos, sendo que nessa classe o padrão singleton garante que todos os dados dos elementos químicos estejam centralizados e que todos os componentes da aplicação acessem e modifiquem a mesma instância da tabela periódica, evitando inconsistências e redundâncias. E por último, o Facade é implementado no back-end para fornecer uma interface simplificada para operações complexas com a tabela periódica. Por exemplo, o carregamento e atualização dos dados dos elementos, as buscas avançadas. Essas funcionalidades são complicadas e o padrão Facade é utilizado para esconder essa complexidade, fornecendo métodos simples que encapsulam essas operações. E me conta mais. Como o banco de dados se relaciona com suas classes, deixando o sistema performático? Como o banco de dados se relaciona com suas classes, deixando o sistema performático? Bom, antes de tudo, vamos ver o nosso banco de dados. Esse é o diagrama de banco de dados. Nós temos 7 tabelas aqui dentro. Nós temos, então, o relacionamento entre elas, que seria um grupo pode ter muitos elementos, um período pode ter muitos elementos, uma família pode ter muitos elementos, um elemento pode ter várias tabelas periódicas, e um elemento pode ter várias características, e uma característica pode ter vários elementos, e assim trazendo a nossa tabela associativa, pois é um relacionamento many-to-many. Perfeito? Então, vamos agora para a explicação. Bom, a performance do nosso sistema, que simula a tabela periódica, ela está intimamente ligada à forma como o banco de dados se relaciona com as classes. Então vamos considerar nossas entidades, né, elemento, grupo, período e família, que elas podem ser mapeadas e gerenciadas para garantir essa eficiência. E como é que ela vai ser mapeada? Ela vai ser mapeada através do ORM, mapeamento de objeto relacional. Pois o ORM ele faz o quê? Ele mapeia diretamente as classes do sistema às tabelas do banco de dados, assim mantendo um relacionamento mútuo de propriedades. E isso simplifica o acesso e a manipulação de dados, reduzindo a necessidade de escrever o SQL manualmente. Além disso, traz eficiência nas operações do CRUD, pois o CRUD ele é otimizado pelo ORM, que gera automaticamente as consultas SQL mais eficientes para as operações necessárias. E bom, além disso, nós temos consultas otimizadas, que seria o uso de consultas específicas e otimizadas, que são relacionadas, como por exemplo os joins, para recuperar informações relacionadas, que a gente pode dar um exemplo de obter todos os elementos de um grupo até período dentro da nossa tabela periódica. A gente pode usar uma implementação de técnica de carregamento seletivo de dados, onde a gente tem o lazy loading e o eager loading, onde o lazy loading é carregar todos os dados sob demanda, apenas quando é necessário, e o eager loading seria carregar todos os dados relacionados antecipadamente. Quais APIs o seu sistema utiliza? Primeiramente, utilizamos APIs para a consulta de dados de elementos químicos. Essas APIs permitem obter informações detalhadas sobre cada elemento, incluindo nome, símbolo, número atômico, massa atômica, propriedades físicas e químicas, entre outros. Além disso, implementamos APIs RESTful para a persistência de dados. Com essas APIs, realizamos operações de criação, leitura, atualização e exclusão dos elementos químicos no banco de dados. O uso dessas APIs traz inúmeros benefícios. 1. Atualização contínua. A integração com fontes confiáveis garante que as informações estejam sempre atualizadas. 2. Flexibilidade. As operações CRUD permitem uma gestão eficiente dos dados, adaptando-se às necessidades dos usuários. E 3. Escalabilidade. O sistema é escalável, podendo suportar um grande volume de consultas e operações sem perda de desempenho. Por que o uso dessa API é mais performático para o sistema ao invés de outras aplicações? Bom, primeiro de tudo porque elas têm padrões definidos. O REST ele define alguns padrões que facilitam a interação entre essas APIs. E outras soluções, como RIs bem definidas e o uso de métodos HTTP, como GET, POST, PUT, DELETE, e entre outros, que tornam assim a comunicação mais clara e padronizada. Além disso, nós temos o statelessness, que seria a independência de requisições. As APIs RESTful elas são stateless, o que significa que cada requisição contém todas as informações necessárias para serem processadas, independentemente das requisições anteriores. Isso assim garante, ele reduz o overhead de gerenciamento de estado, já que o servidor ele não necessita manter informações de sessão entre as requisições, o que traria um overload de informações. E bom, além disso nós temos a redução de carga no servidor, que a ausência de estado, assim, ela minimiza a carga e a complexidade do servidor, permitindo que cada requisição seja tratada de forma isolada e rápida. Nós temos também a escalabilidade, que seria o nosso terceiro ponto, que ele facilita a escalabilidade horizontal, porque é onde novas instâncias do servidor elas podem ser adicionadas conforme necessário para lidar com aumentos de carga, ou seja, elas não são acionadas todas ao mesmo tempo, tem um momento exato para isso ocorrer.
A natureza stateless das APIs RESTful também simplifica a distribuição de requisições entre várias instâncias de servidores. E justamente nessa distribuição entramos no balanceamento de carga, que ele permite um balanceamento de carga mais eficiente, pois qualquer instância pode processar qualquer requisição sem dependências ou estados compartilhados. E por último nós temos a cacheabilidade, pois a gente tem o aproveitamento de caching, que as respostas de APIs RESTful podem ser cacheadas, assim melhorando o desempenho e reduzindo a carga no servidor. Cabeçalhos HTTP como Cache Control e eTag podem ser usados para controlar o cachê, permitindo assim respostas rápidas para requisições repetidas. Considerando os modelos de arquitetura, qual o modelo escolhido para o seu sistema? A arquitetura escolhida foi a estrutura MVC, onde ela divide o sistema em 3 componentes principais, cada um com uma responsabilidade distinta. O model tem a função de representar a lógica de negócio e a estrutura dos dados. Tem o objetivo de conectar-se ao banco de dados para ler e atualizar as informações sobre os elementos. A View tem a função de apresentar os dados ao usuário. Ela possui um retorno em formato JSON da API que será consumido pelo front-end. E por fim, o Controller é a função intermediária entre o model e a View. Ela gerencia as requisições HTTP, manipula os dados do modelo e retorna respostas apropriadas, sendo que esse modelo facilita na escalabilidade, manutenção e teste de sistema. No seu diagrama de classes, há espaço para escalar esse sistema considerando uma superprocura dos usuários? No seu diagrama de classes, há espaço para escalar esse sistema considerando uma superprocura dos usuários? Sim, no diagrama de classes do nosso sistema, na tabela periódica, aqui na direita, né? Que nós temos todo o nosso diagrama, as nossas classes relacionadas, os relacionamentos. A gente também, eu decidi colocar ali o factory e o facade que a gente vai implementar, né? Então, sim, a gente consegue sim ter uma super procura e vai ter uma escalabilidade correta para ele, então vai ser suportado. Depois a gente pode utilizar um balanceamento de carga, que é a utilização de servidores de aplicação, com balanceamento de carga para distribuir as requisições entre várias instâncias do back-end. E a gente também tem implementado o cachê, que seria para reduzir o número de consultas ao banco de dados e melhorar a resposta do sistema. E isso tanto está descrito aqui, ó, no meu elemento cachê, ali no elemento factory, que ele vai centralizar toda a lógica de criação do elemento, de gerenciamento do cachê. Perfeito. E nós temos também o banco de dados escalável, pois iremos utilizar bancos de dados escaláveis, como PostgreSQL ou até MySQL, com configurações adequadas para suportar aumento de carga. Além disso, nós temos a modularidade das classes, que seriam a separação das responsabilidades. O sistema está dividido em classes bem definidas, como elemento, grupo, período, família, e cada uma é responsável por uma parte específica dos dados. Isso facilita a manutenção e a escalabilidade, pois cada classe pode ser gerenciada e otimizada separadamente. Nós também temos relacionamentos claros e bem definidos, onde isso facilita então a manutenção e a escalabilidade. Além disso, temos alguns padrões de projetos que são escaláveis, como o Factory Pattern, que é para a criação das instâncias do elemento, assim permitir o controle centralizado e eficiente. E temos também o Singleton Pattern, que seria para gerenciar as instâncias de classes que devem ser únicas no sistema. E temos o MVC Pattern, que seria para separar a lógica da apresentação, de controle e modelo, assim facilitando a manutenção e a escalabilidade. Como o front-end do seu sistema está desenhado? O nosso sistema da tabela periódica é projetado com tecnologias modernas que garantem uma interface de usuário intuitiva, responsiva e com excelente performance. Para construir interfaces de usuário dinâmicas e eficientes, utilizamos o React.js, um dos frameworks mais populares e poderosos do mercado. Para a estilização, optamos por CSS em JS, uma abordagem moderna que nos permite caprichar nos estilos e design, garantindo uma experiência visual agradável e consistente. Nosso front-end utiliza componentes reutilizáveis, o que não só facilita a manutenção e atualização do sistema, mas também garante que as informações sejam apresentadas de maneira consistente. A combinação de React.js e CSS em JS traz inúmeros benefícios para o nosso sistema. Dentre eles, 1. Eficiência. O React.js é altamente eficiente na atualização e renderização de componentes, o que melhora a performance geral do sistema. 2. Flexibilidade. CSS em JS permite estilos dinâmicos e ajustáveis, adaptando-se a diferentes dispositivos e tamanhos de tela. E 3. Manutenção. Componentes reutilizáveis simplificam a manutenção e a escalabilidade do sistema. E como o front vai ser estruturado em JavaScript,
serão necessários que a página seja estruturada com alguns componentes. Entre eles, os principais serão o componente raiz, que é o app, o componente que renderiza a tabela periódica, o componente que traz os elementos de forma de pop-up ou projeção 3D, um componente para a barra de pesquisa, com alguns filtros, e um componente específico para a bibliografia. E entre os auxiliares estão o header e o footer, que é o cabeçalho e o rodapé, algumas informações que, ao passar o mouse por cima, aparecem, e as opções de filtro na barra de pesquisa. Então, como fluxo de interface do usuário, podemos citar a listagem de telas, que teremos a tela principal, onde ela exibe a tabela periódica completa, onde cada elemento é um botão que se abre com um pop-up com informações detalhadas do elemento. E também teremos uma barra de pesquisa localizada no topo, que permite a pesquisa por nome, número atômico, família, enfim. Então, indo para a tela de elemento, que ao clicar mostra como um pop-up o elemento selecionado com informações detalhadas. Também teremos a bibliografia embaixo, de onde foram retiradas essas informações. E por fim, a tela de pesquisa, que ao clicar na barra de pesquisa, ela exibe resultados filtrados de acordo com os critérios selecionados. Ou é possível filtrar de acordo com o que o usuário desejar. Bom, vai ficar bem mais fácil de visualizar com o protótipo que montamos. Aqui temos a tela principal, que quando clicamos em algum dos elementos aparece a descrição sobre eles, a bibliografia de onde retiramos as informações. Temos a barra de pesquisa, que ao clicar nela aparece os filtros de busca avançada e os elementos respectivos referentes a essa busca. Como o front-end se relaciona com o back-end, principalmente, em relação à performance? Como o front-end se relaciona com o back-end e principalmente em relação à performance. E bom, nós temos então uma resposta muito clara para isso. O primeiro tópico seria a comunicação assíncrona, que é a utilização de requisições assíncronas, AJAX, para buscar e exibir os dados dos elementos químicos, evitando assim bloqueios na interface do usuário. Além disso, nós temos a paginação e o carregamento sob demanda, que seria o nosso lazy loading, que é a implementação de paginação para reduzir a quantidade de dados transferidos em cada requisição e assim trazer um carregamento sob demanda para melhorar a velocidade de carregamento das páginas. Além disso, nós temos a otimização de imagens e recursos, que seria a compactação e otimização de imagens e outros recursos estáticos para reduzir o tempo de carregamento da interface do usuário. E essas práticas ajudam a garantir que o sistema da tabela periódica ele seja responsivo e eficiente tanto no front-end quanto no back-end, assim oferecendo uma experiência de usuário fluida, mesmo em cenários de alta carga. Um ponto importante também seria o formato de dados, a formatação dos dados, que seria o grande dilema, né? JSON versus XML. E nós iremos utilizar o JSON, pois ele é muito mais leve e geralmente mais rápido de parsear, né? Fazer o parse, fazer a transformação de dados comparado com o XML, o que garante uma melhora na performance. E por último, nós vamos também aplicar o nosso cache, que seria tanto o cache no front-end para evitar requisições redundantes e acelerar o carregamento, quanto no back-end, que está sendo implementado, né, que foi implementado na classe Elemento Factory, onde ele faz a gestão de todo o cache do sistema, dos elementos no caso. E assim a gente reduz a carga de processamento e melhora o tempo de resposta da aplicação. É isso, para aqueles que desejam se aprofundar mais no tema, aqui estão algumas das nossas referências utilizadas nesse trabalho. E para concluir, é fundamental ressaltar a importância dessa estruturação de um projeto para um desenvolvimento de interfaces digitais consistente e eficiente. Gostaríamos de agradecer a todos que contribuíram para esse estudo e enfatizar que sempre é possível concretizar um trabalho desse nível, contanto que haja organização e comunicação entre as equipes de design e desenvolvimento. Obrigada. E é isso, pessoal. Agradecemos a atenção de todos que assistiram até aqui e esperamos que esta apresentação tenha proporcionado um entendimento mais claro sobre o sistema Periodic T e a aplicação prática da arquitetura de softwares. Não esqueça de deixar o seu joinha e compartilhar com os seus amigos, familiares e bichinhos de estimação nas redes sociais. E até mais. Fui!